salve família, ligado no Depois da Luta, tá começando o seu programa que começa depois da luta e hoje vamos falar do UFC Oklahoma City, então já deixa o like, se inscreve no canal porque Dricos du Plessis está de volta, venceu muito bem Kamaru Usman. Eu sou Tasso Dória para falar com você sobre isso e estou com ele. Eu sou o Thiago Pamplona, @Thiago Pamplona, Thiago sem H, não sei o que eu falei assim, eu fiquei animado demais de estar na sua presença, Tasso. Eu joguei lá em cima. Meu querido, como é que você tá já de volta em terras de Fortaleza, na boa Fortaleza? Mas esse final de semana foi em São Paulo, você estava comentando esse bom UFC OKC. O que você achou? Participou do main card animado e na luta principal, o assunto principal da gente falar aqui hoje, Dricos du Plessis venceu, retornou após a perda de título e conseguiu sair com a mão erguida. Não a mesma história de Kamaru Usman, né, meu amigo Pamplona? De fato. O card foi bem bom, tá? O preliminar foi bom também, o principal foi bom, boas lutas. A luta principal foi maravilhosa. A gente teve algumas surpresas boas de novos nomes chegando aí. Nomes que podem fazer barulho em suas respectivas divisões. Então acho que foi um card legal, cara. Acho que é um card que a gente vai olhar daqui a alguns anos pra ele e falar assim, nossa, que card legal. Uau, aquele card que você fala, nossa. Foi a terceira vez que o UFC foi para Oklahoma City, né? Porque Oklahoma é um estado que não é onde fica a cidade de Oklahoma City, né? Então são coisas diferentes aí, fica essa curiosidade. E, curiosamente, só 3 vezes uma cidade grande foi recorde de público lá, 17 mil pessoas na arena. É bem verdade também que as arenas antes eram bem menores, então por isso que não tinha o recorde. Mas falar dessas lutas que rolaram antes de a gente entrar no filé mignon, que é falar de Dricos du Plessis vencendo, mais um ex-campeão do peso médio que consegue vencer após perder o título. Tava até dando uma olhada nesses números, mas vamos aos números, falaremos disso. Thiago Pamplona, você viu uma quebra de recorde. Tommy McMillan, um dos destaques desse card, venceu Alberto Montes numa luta que muita gente estava colocando o Montes como o cara mais talentoso, Sim. o cara mais capaz. E no final das contas valeu a vontade, valeu aquele teorema do cachorro magro, né, o Thiago Pamplona, que não deixa comida na tigela. Exatamente. Mais de 250 golpes conectados, recorde numa luta de 3 assaltos, top 3 histórico do peso pena. O que você tem pra falar pra gente? Você que assistiu isso aí direto da telinha ali do UFC. Cara, de fato, o Mini Topura, né, o Alberto Montes, era o cara mais talentoso, era o cara mais polido, era o cara que até no chão e no papel, assim, ia propor uma dificuldade gigantesca pro querido McMillan, né, o rei do triângulo de mão, que, obviamente, o rei do triângulo de mão é o Milton Vieira, mas aqui dentro do UFC talvez a gente pode chamar o Alberto Montes, né, porque todas as finalizações dele são via triângulo de mão. O Trechatuba também pegava muita gente, hein? De fato. E aí o Tommy McMillan foi com aquele jogo meio maluco dele, aquela guarda meio baixa, aquele negócio esquisito, e com muito volume, com muita pressão, e aguentou o ritmo de 3 rounds, né? Obviamente deu uma diminuída, porque ele começa muito acelerado e não dá pra manter aquele ritmo a luta toda. Mas é engraçado que eu vi muita gente no Twitter falando, mas é meio ruim, a nota vai ser baixa, porque, pô, realmente quando o cara tem E era a mesma coisa que falavam do Dricos, né? A mesma coisa que falavam do Dricos. Porque o cara tem um estilo diferente. Então, o Tommy McMillan chega com um estilo não ortodoxo, um estilo que, né, não... Se você for olhar pelo prisma das artes marciais mais tradicionais da trocação aí do kickboxing, do Muay Thai, do, sei lá, do Savate, do Taekwondo, ele não se enquadra em nenhuma, mas tem um estilo muito único e muito eficiente. E é uma coisa que eu falei lá na bancada. Contra feitos não há argumentos. Então, meu irmão, o cara chegou... Fez uma lutaça, venceu, e aí a gente vai falar que o cara é ruim? Não dá pra falar. Sim. Você sabe que é contra fatos, né? Você fez uma brincadeira sim. com a língua. Que legal, Pamplona. Eu fiquei até com medo aqui. Mas, de toda maneira, eu achei curioso você falar isso da comparação com o Dricos du Plessis, porque é bem verdade, né? Que todo mundo colocava, luta feio, luta mal, não sei o quê, bateu o campeão, venceu, falaríamos dele. E a gente não pediu like, uma coisa que a gente não fez no primeiro programa, a gente não pediu like suficiente. Like, deixa o like, se inscreve aí. Tá gostando do projeto? O momento é esse. Mas ainda no Macmillan, ô Pamploninha, eu queria falar contigo do seguinte, porque além da comparação que a gente pode falar com o Dricos du Plessis, a gente pode falar com o parceiro de treino dele, né? Sean O'Malley, que carrega também da marra, carrega da aura, ele bebe da fonte claramente, mas o estilo de luta é muito diferente, porque o Sean O'Malley era aquele cara mais polido, aquele cara sniper técnico, só que o Macmillan mira ser o novo Sean O'Malley desde o começo da carreira. Não sei se você tá ligado na história de que ele fez uma luta amadora e aí descobriu que o Tim Welsh, que é o treinador do O'Malley, que era tipo um grande treinador do estado de Montana, os dois são do mesmo estado, Natal, né? Ia fazer uma luta de despedida num card no dia seguinte. Ele lutou numa sexta-feira e ia ter outro card no sábado numa outra cidade. Falou assim, tu quer ir lá? Quero.
foi, lutou de novo, ganhou outra luta amadora. Se você olhar lá no Sherdog dele, no Tapology dele, tá lá. E conseguiu trocar ideia com o Tio Welch, o resto é história. Mas é curioso que a aura permanece, e o estilo de luta ele não copiou tanto, né, Pamplona? Não copiou, mas amarra, né? Toda essa farmação de aura, né? Falando aí no linguajar um pouco mais jovial. Ah, Realmente ele copiou, não sei se copiou, né? Porque ele tem um estilo meio dele também, né? Tem uma marra, não é exatamente igual, sim. mas, cara, interessante. Eu gostei do Tommy. Ele é um cara que tem um estilo diferente. O UFC tá botando uma moralzinha pra ele também, né? Tem até umas camisetas já personalizadas aí do Tommy McMillan lá na loja do UFC. Então o UFC tá dando uma empurrada nele, lá ele. E eu acho que, bicho, eu acho que é um cara que tem futuro. Eu acho que é um cara que tem futuro. Talvez não seja o campeão, talvez não seja um grande campeão dominante dessa categoria, mas com certeza vai ser um cara que vai entregar boas lutas, né? Já é a segunda luta dele, segundo bônus. Primeira foi bônus de luta da noite, agora bônus de performance. Então, um cara que veio para ficar. E pra encerrar o Macmillan, vale olhar em retrospecto a vitória dele no Contender, que foi contra o Magoyan, que na época falaram, olha como o Magoyan deu mole, entregou o Magoyan, que é parça do Tsarukian, e não sei o que, escorregou no sabonete. E aí, em retrospecto, a gente vai observando que o Macmillan realmente era brabo mesmo. Pelo menos aguenta a porrada, sai na mão. E vai fazendo uma boa campanha. Pediu, no final do programa aqui, a gente sempre faz o casadinhas das lutas. Vamos casar as lutas, né, Thiago Pamplona? Exato. Que a gente quer ver pro pessoal. Ele pediu um mexicano no UFC Noite. Será que cabe? Próxima luta que a gente tem que falar, próxima atuação espetacular para nós mencionarmos, era de Fatima Klein, Thiago Pamplona. Assim, navegou como quis ali contra a Tabata Hit, a brasileira que pegou luta em cima da hora, a gente tem que pontuar, substituiu a Amanda Ribas, mas eu sinto que se tivesse camp também a luta não seria tão diferente, porque a Tabata Hit não se apresentou mal, não estava mal preparada, é uma menina muito profissional, a gente sabe que ela está praticamente sempre em ciclo de competição. Mas a diferença física, a disparidade física foi crescendo a vantagem ao longo da luta e no final aquela queda, cara, que a Tabata Hit vai de cabeça pro alto, o negócio ali. Brutal, grande luta da Fatima Klein. É pra ficar atento? Cara, com certeza. Com certeza é para ficar atento a ela. Infelizmente não foi uma surpresa ela ter vencido a Tabata como venceu. Eu lembro que eu comentei a luta dela, acho que foi a primeira luta dela com a Jasmine Jesus Davis, que ela acabou sendo derrotada, né? Pegou a luta também em cima da hora, na categoria de cima. E eu dei uma estudada nela, assisti as lutas dela no Cage Fury. E, meu irmão, ela é muito braba. Ela é muito braba, ela é boa pra caramba em pé. Tem um jiu-jitsu muito bom, ela compete constantemente no jiu-jitsu, faz muita luta faz muita luta casada, sem kimono. E, cara, ela é diferente. Ela é diferente, ela tem um striking pulidaço, ela tem um jiu-jitsu muito bom, mostrou uma ótima defesa de queda e ótimas entradas de queda também. Então, bicho, completíssima, tá ligado? Bom em tudo. Eu acho que fazia tempo que eu não via uma lutadora tão completa e tão bom em tudo, porque geralmente a gente tem aquela a tônica dos especialistas, né? Ou você é muito bom de jiu-jitsu e acaba sendo um pouquinho mais ou menos ali na luta em pé. Ela realmente é muito boa em tudo. E quando a gente tem alguém que se equivale em todas as modalidades, é alguém mediano, que faz tudo mais ou menos bem. Ela faz tudo muito bem. Então, cara, eu acho que é uma potencial campeã no futuro aí, a Fatima Klein. Pois é, ainda luta em duas categorias, já lutou na categoria de cima, agora tá na 52. Vai muito nesse caminho realmente da menina que não é exatamente uma especialista, também não uma generalista a ponto de não ser boa o suficiente em uma área, né? A gente vê muitas vezes, uma pessoa, um atleta bom demais na trocação do grappling, que na outra área não é que é cego, mas faz o suficiente para. É que nem você sabe o inglês básico, você sabe ter conversa ali. How are you? My favorite color is. Você tem 5 frases ali, você tem 5 soluções para o problema que o seu adversário te apresenta. E você tenta sair por elas. Aí geralmente você é pego quando falta a pergunta que você não ensaiou. Então, mas de maneira geral, grande atuação da Fatima Klein. Parabéns para ela. Tabata Hit. Cara, se eu fosse a Tabata Hit, só pra gente também falar da brasileira, eu estaria com cartaz na frente do FCPA e pedindo a abertura da categoria peso átomo. Acho que inclusive é uma categoria que teria gente, teria quórum, tendo em vista que tem muita menina aí nos 52 quilos que não é necessariamente grande. Mas fico sempre com esse pesar, cara, porque eu vejo que a Tabata Hit é muito talentosa, mas a parte física pesa, né, Pamplona? Ela ficou bem pequena na frente da Fatima Klein, né? Mas a Fatima Klein também é uma lutadora que ela é grande pra 52. Bate bem Sim. a categoria, mas ela é grande. Inclusive, ela foi dupla campeã lá no Cage Fury. Só voltando à sua analogia aí da frase de inglês,
Seria muito legal ver um adulto que só decorou essa frase. My favorite color is... E assim, meu irmão, quando é que você vai usar isso numa conversa, tá ligado? Um homem adulto que tá fazendo Wizard e aí ele ensaiou. Não, my favorite color is purple. Onde é que você vai usar sunny. essa porra, velho? Today sunny. What's the weather like? I like hambúrguer. I like hambúrguer. Ok. Vambora, deixa o like. Só no Depois da Luta você tem uma análise que vem logo depois da luta e também reflexões sobre inglês e línguas, né? Até porque de línguas o Pamplona entende. Ô, Pamplona, você que, inclusive, o pessoal não sabe, né? Uma das suas outras vertentes era professor de inglês, né? Não teve essa? Fui professor de inglês durante alguns anos, tá? Acho que não fiz uma década de ensino. Uma carreira? Fiz uma carreira. Acho que dei aula por 7 anos. Você é referência no inglês de Fortaleza? Não. Tem muitos bons professores de inglês de Fortaleza. Inclusive, minha tia, Débora Pamplona, é referência no ensino de inglês de Fortaleza. É a 01 Não sei se, do inglês. Não sei se é number 01, one. mas ela é referências assim, doutorado, mestrado e os carai na UFC, na Universidade Federal do Ceará, se chama UFC. Inclusive, por um tempo, quando o UFC estourou, eles pensaram em mudar para o UFCE. Porque quando você jogava no Google UFC, só saía Ultimate Fight Championship. É verdade. E aí eles pensaram, putz, será que a gente muda pra UFC? Mas não, continuou, ainda é UFC. Verdade, cara. Cara, olha só, olha como a vida é cheia de detalhes, né? Olha só que coisa incrível. Mais luta pra gente comentar desse card. Brasil contra Brasil, Felipe Franco contra o Levi Rodrigues, cara. Levi Rodrigues e o Franco que tiveram um caminho parecido até o UFC, inclusive lutaram no Contender Series contra o mesmo cara. Sim. Um perdeu, outro ganhou, só que dentro do UFC tudo diferente. Dessa vez, quem perdeu pro nosso Fred Vidal ganhou e quem ganhou do Fred Vidal perdeu. Felipe Franco usando grappling, usando jiu-jitsu, a boa banhanada, né? Estilo do murro na cabeça e amasso no solo que a gente já conhece dos nossos queridos atletas da Bahia e também galpão da luta, né? Não fogem do DNA, os caras gostam desse jogo. E acabou que a trocação do interior paulista, né? Lá da Inside, acabou que, meu irmão, teve bons momentos no primeiro round, mas no final das contas, a mistura de jogo e até no entre rounds ali o Monil falou pro Levi, cara, você tá nervoso, você tá no maior evento do planeta, calma. Não deu tempo de ficar calmo. Boa vitória do Felipe Franco. Cara, ótima vitória. E assim, confesso que me surpreendeu, tá? Quando o Felipe Franco assinou com o Contender Series e teve aquela performance abaixo da média contra o querido Fred Vidal, né? Que pegou a luta em cima da hora, tava dando aula pra crianças. E aí largou o ensino... Pegou escala pra ir fazer a luta, né, cara? Pediu folga. Pediu folga. As criancinhas todas assistindo no ginásio da escola a luta no Contender Series. Verdade. E ganhou muito bem do Felipe Franco, né? E assim, o Felipe Franco deixou esse asterisco... Muito bem forte. Faltou gasolina. O Felipe Franco fez a primeira volta. Só que tinham 18 pra fazer ainda, né? Isso. E gastou a gasolina toda na primeira. E aí, quando a gente olhava o retrospecto do Felipe Franco, antes do Contender Series, eram muitas lutas em um nível bem baixo, um nível de competição não compatível. Sim. Pegou muito cara com cartão negativo, pegou muito cara bem mais velho. E aí ele chega no Contender, faz essa apresentação com o Fred Vidal e todo mundo fica naquela impressão do fraud check, né? Tipo, montou cartel, não vai ter garrafas para vender dentro do UFC. E aí ele volta, faz mais 2 lutas, se eu não me engano. E aí pegou o Mário Pinto, que tava voando na categoria de cima, o Pinto numa crescente gigantesca. O Pinto tava grande, na categoria dos pesos pesados, nocauteando todo mundo. E aí o Felipe Franco chegou, assim, eu achei que ia ser um atropelo, eu achei que o Mário Pinto ia fazer parecer fácil, mas ele entregou um lutaço, e aí já ganhou a moral de muitos, inclusive a minha. Chega pra essa luta, vence o Levi e realmente coloca ali um ponto de exclamação de dizer que, cara, eu pertenço ao UFC, eu tô aqui por um motivo. Perfeito. Cara, e no final das contas, abrimos o card também com uma vitória brasileira. O card bem empatado, né? Tivemos do Brasil contra o Brasil, um perdeu, um ganhou. E aí tivemos a Tabata Hit perdendo no card principal, mas no preliminar abrimos a noite com Johnny Barbosa finalizando a Ana Melissandro. Deu a lógica, né? Pegou a menina pinçada do TUF, a Dione Barbosa já bem experimentada dentro da organização. Eu gostei, se a gente pode pontuar alguma coisa realmente muito, muito positiva na vitória da Dione, foi a assertividade, né? Já buscou as costas logo, finalizou. Sim. Ela que é uma menina que não estava trazendo tantas interrupções dentro do UFC, sempre bom de ver. Bom pra ela, ganha 25k só pelo Mata-Leão e abriu bem o card, né? Foi. Eu confesso que eu achei que essa luta ia ser mais equilibrada, porque eu tô acompanhando o TUF, né? A Anna Bandana. Tuffer. Ou Bandana Anna. Eu sou um Tuffer. Eu adoro o TUF.
ela perdeu a primeira luta, mas eu gostei dela. Eu gostei dela. Fui dar uma olhada nas lutas delas anteriores, eu gostei dela. Ela é uma menina com strike muito bom, muito alta pra categoria também, longe de linha. E eu achei que a luta ia ser mais equilibrada mesmo, ela pegando a luta em cima da hora. Mas que bom que ela entrou no UFC, vai ter um camp completo aí das próximas vezes. Talvez a gente veja mais como é que é o nome dela? Ana Melissano, né? Isso. Ana Melissano, é isso. Lembra o Banco Pan-Americano. Sempre quando vai falar assim, Olha eu só. lembro do Silvio Santos. Ô, Banco Pan-Americano. Não tem essa referência? Perdão. Não tem. Fica publi aí. Não tem. Existe ainda o Banco Pan-Americano? Ninguém sabe. Não sei, cara, não sei. Comente aqui, entendeu? Isso é pra Comente incitar aí, comentário. deixa. Vai que aparece aí um diretor de marketing do Banco Pan-Americano querendo colocar rios de dinheiro aqui nesse programa. Seria interessante. Vá rápido, porque daqui a pouco eu não vou ter mais espaço. Corra. A gente tava falando da Dione, né? Sim. Eu me perdi aqui um pouquinho. Passo Dória, vamos aos números. Uou! Cara, números importantes desse card do UFC, Oklahoma City. Um já meio que entreguei no começo do card, que foi o do programa, que é o Macmillan, né? Bateu 252 golpes significativos ao longo de 3 rounds. Uau. Isso por si só é recorde de uma luta de 3 assaltos. E também na categoria do peso pena coloca ele entre o top 3 histórico, passando inclusive lutas de 5 rounds. Mostra a loucura que foi o volume de golpes do nosso querido Macmillan. Outro número importante e interessante de falar, eu tô na busca de uma estatística mais aprofundada, mas eu vou passar hoje para vocês uma fatia. O Dricus du Plessis foi o 6º ex-campeão a vencer na luta seguinte à perda de título, né? Eu tava querendo fazer essa reflexão. Depois que você perde o cinturão numa luta, né, não sendo destituído ou coisa do gênero, perdendo numa derrota, o que acontece com você na luta seguinte? No recorte que eu puxei aqui do peso médio, ele é o 6º campeão na história. E é até bem dividido, cara, porque são 7 derrotas contra 6 vitórias na luta de sequência. Então, dá pra ver que os campeões do peso médio, pelo menos saem do cinturão, não tão lavados como o povo quer falar. E já a gente vai falar, inclusive, de Dricus du Plessis. E é assim que eu vou puxar para você, fechando os nossos números e trazendo para você a reflexão. Dricus du Plessis nunca esteve tão vivo na categoria do peso médio e tem 2 vitórias contra o atual detentor da cinta, o Thiago Pamplona. Isso bagunça demais o pagode ali do topo, ainda mais que a gente tem um Shimaev que ninguém sabe para onde vai. A categoria já está bagunçada, né? Aí o Dricus vem e bagunça um pouco mais. Eu não vou falar muito sobre esse lance do casamento, porque já a gente vai casar as lutas, né? Nas nossas casadinhas. Mas eu queria pontuar aqui sobre o Dricus, que, meu irmão, foi absurdamente cerebral com L mesmo, Uou! Nessa luta. Veio com uma estratégia muito boa, conseguiu meio que anular o Kamaru Usman, que tem um jogo muito forte. E eu gostei muito dessa versão do Dricus que eu vi. Sim. O Dricus du Plessis, enquanto existem lutadores cirúrgicos, ele é siderúrgico e consegue muito bem as vitórias. Eu gostei muito da atuação dele. Eu acho que o grande ponto da... Você gostou dessa, né? O grande ponto da atuação do Dricus é como ele consegue montar jogos e estratégias para fazer o jogo dele e evitar o do adversário, né? Ele gosta de trocar, ele é mais da trocação. É óbvio que ele tem finalizações, é muito mais do, como os americanos falam, club and sub, né? Porrada em cima e finaliza embaixo. Mas ele gosta de trocar. E a gente vê que quanto o Kamaru Usman, que era um atleta que em teoria deveria inibir essa vontade de trocar do du Plessis por causa da ameaça do wrestling, o du Plessis se propôs a jogar boxe em velocidade, em linha, a partir do momento que a durabilidade, a partir do momento que o olho do Usman começou a inchar, coisa que a gente não está acostumado a ver na carreira longa do Kamaru Usman dentro do UFC, em lutas duras. O rosto dele geralmente não demonstra quilometragem, né? E dessa vez ele mostrou no segundo round. No final do segundo round, o André Azevedo já estava falando, não sei se vai continuar, porque em alguns momentos da luta, parecia que ia ficar o Kamaru Usman. Mas o Dricus du Plessis, mais uma vez, com uma leitura espetacular de trocação, com variedade, mudando de base quando sabia que tinha que fazer. Então, provando que lutar feio é o meta, né, Thiago Pamplona? Olha só, Cara, a estratégia do Dricus de jogar muito golpe de baixo pra cima, né? Upper, joelho e tal, pra mim foi sensacional. Deu alguns flashdowns, né? Balançou o Usman algumas vezes com aquelas joelhadas. Uma coisa que me chamou a atenção no final da luta foi o Usman putaço com o 50 a 45. Cara. Como se um 49 a 46 fosse fazer alguma diferença, né? Mas, enfim, grande beijo aí pro Usman, grande campeão. Às vezes, será que ele não tava, de repente... Pô, porque ele tomou a mãozada
duras ali. Às vezes o cara não tá nem Uhum. lembrando como é que foi o primeiro round, né, irmão? Então. É possível. E o corner, eu pelo menos essa parte eu não pesquei ali como é que tava sendo a passagem do corner round a round pro Usman. Mas às vezes o corner tava passando uma leitura mais favorável pra ele, ele foi pro último Uhum. round achando que. E o último round, inclusive, foi até o mais valente, mais viável. Acho que a gente Sim. pode pontuar aqui pro Usman, principalmente a durabilidade. Aguentou bastante. Como eu Pra caramba. mencionei, em vários momentos a gente achou que ele ia ficar e não ficou. Mas ao mesmo tempo que ele tem a durabilidade no 84 quilos, o Pamplona, me pergunto e quero saber de você. Será que ele também, ao mesmo tempo, não perde o que tornava ele diferente? Porque a parte física deixava ele sempre um passo à frente dos adversários no 7-7, né? Seja quando precisava botar a mão um pouco mais dura que o adversário para se posicionar em pé, ou seja quando precisava do wrestling para poder acalmar uma luta na trocação. O que você achou da versão do Kamaru Usman nos 84 quilos agora preparado, né? Porque da última vez contra o Shimaev foi em Uhum. cima da hora. É, contra o Shimaev ele fez bem mais frente, né? Sim. Pegando a luta em cima da Foram hora, 3 rounds. foram 3 rounds, tem isso. Mas, não sei, eu acho que é muito mais mérito do Duplessis do que um possível demérito aí do Usman. O Usman, possivelmente, a gente vai falar talvez, de próxima luta pro Usman, Uhum. mas eu acho que é pegar alguém mais abaixo ali do ranking, tá ligado? Talvez recomeçar, fazer uma luta ali, se bem que ele não tem muito tempo pra recomeçar, né? Não tem mais tanto tempo assim. Mas enfim, eu acho que embolar ele com alguém do top da categoria não é uma boa ideia agora. Talvez uma luta de recuperação pra ele aí no 84. Mas, meu irmão, é um cara gigante. O Duplessis é um cara grande pra categoria e ele de 84 não ficou tão menor, tava um pouquinho mais baixo, mas cachudo ainda, largo. Então, pelo menos no olho, não parece que ele vai ficar um cara pequeno, né? Sim. É. No teste de olho, o tamanho do Usman não assustou tanto. O que me assusta um pouco é o joelho, né? A explosão que talvez não esteja mais lá. Isso que eu sinto um pouco de falta. A gente vê, por exemplo, na categoria do 77, né? Já que a gente está falando de ex-campeões de 77 quilos. Recentemente eu tive numa conversa que perguntaram assim: o que aconteceu com o Tyron Woodley? Cara, o Tyron Woodley tinha um fator X, que era o overhand dele aliado com o wrestling. No momento que ele estoura os Uhum. dois ombros, ele não tem mais o overhand. E aí se torna um lutador que pede 15 rounds seguidos no UFC, né? Eu acho que ele sai numa sequência assim meio bizarra de não conseguir vencer um round sequer. E eu acho que o Usman tá perigando esse fator. De que sempre foi um cavalo, sempre foi um atleta muito impositivo na de baixo. Na de cima, se ele não conseguir ser impositivo, o que sobra? Não acho mais técnico na trocação do que boa parte do top 10, não acho. No wrestling, pode sim fazer um encaixe ruim para alguns trocadores do top 10, mas eu tenho minhas dúvidas nessa mistura. Pamplona, falando de Drico Duplessis, pô, de todos, eu falei dos campeões que perderam o cinturão e venceram na sequência, acho que de todos os cenários para você perder o cinturão, o Duplessis foi talvez um dos melhores, né? Porque não apanhou muito pro Shimaev. Você acha que na sua leitura após o fato, ele aproveitou bem a derrota do Shimaev para trazer uma evolução? Você viu alguma coisa além, uma etapa a mais do Duplessis? Porque é aquele negócio, né, amigo? Porque ele lutou 25 minutos, teve basicamente 1,5 para trocar e voltou Uhum. para casa com muito aprendizado. Os aprendizados estavam lá então, né? Com certeza, com certeza. E não sei, o Dricos não apareceu pra lutar naquele dia, né, cara? Ele não ofereceu nada, assim, pro Shimaev em termos de defesa mesmo. Sim. Ele tava, sei lá, eu acho que talvez na cabeça dele ele tivesse feito uma estratégia de que, beleza, o Shimaev vai me derrubar, eventualmente eu vou ser quedado, vou esperar, vou ser paciente pra levantar, porque eu vou nocautear ele 1 hora. Só que foi paciente demais, né? Foi paciente demais. Era o Ficou 5 rounds sendo protocolo, paciente. protocolo do Coveiro, só que ele acabou sendo enterrado. Uau! Foi isso que aconteceu, Tasso Dória. É. Ele, infelizmente, não surpreendeu o Coveiro enterrou ele e jogou uma pá de cal. Perfeito, perfeito. E, ó, só pra a gente finalizar a parte do Main Event e seguir pras lutas casadas da noite. Luta da noite, ganhou bônus essa peleja entre Kamaru Usman e Uhum. Dricus du Plessis. É que a card não teve tantas lutas pra ser luta da noite, né? Tivemos grandes atuações, grandes performances dominantes, mas não teve exatamente a luta da noite. Você assina embaixo dessa luta da noite aí? Dois ex-campeões? Ah, assino, assino. Inclusive, eu falei isso no pós-show, né? Boa. O querido Roman e o André palpitaram que a luta da noite seria do Tommy McMillan. E eu falei, cara, eu acho que a do Tommy McMillan talvez seja mais pra performance. Eu colocaria a luta da noite, a do Dricos, justamente por isso. Foi a luta principal e foi um lutão. Foi um lutão. Não foi tanto lá em cá. Uhum. Foi uma luta mais que realmente foi uma vitória clara do Dricos.
Mas o Usman aguentou demais, né, cara? Sim. Aguentou demais. Tomou cruzados no café da manhã antes de ir pra essa luta. Realmente tava com queixo em dia. E foi lutão, eu gostei dessa luta. Tasso Dória, como é que foi a performance dos nossos brasileirinhos nesse card? Foi bem ok, na verdade, né? Tivemos uma vitória e tivemos uma derrota, o que praticamente não muda o nosso placar, né? Nós temos agora 34 vitórias e 41 derrotas no ano do meu senhor de 2026, sem contar nesse card desse último sábado a luta entre o Levi Rodrigues e o Felipe Franco, porque é Brasil contra Brasil e também ia adicionar uma pra cada, uma derrota, não adiantar de nada. Mas estamos aí, seguimos na mesma, 34 vitórias e apenas 41 derrotas até aqui. Será que até o final do ano os nossos brasileirinhos vão dar a volta por cima e a gente vai terminar virando esse placar? É possível, é possível. Eu acho que o grande ponto desse número aqui é fazer uma análise quali, não uma quanti. Uau. Porque se você observar, o Brasil faz muito main event, o Brasil disputa cinturão. Então acaba que vem muita luta vem muito resultado em luta importante também. E a gente tem que lembrar sempre que somos a segunda maior população dentro do UFC, após os nativos americanos, norte-americanos. Então, a gente vai estar na estatística, é natural. Mas eu acredito que a gente beirar os 50-50, ou até, quem sabe, eventualmente ficar positivo, é um cenário positivo pra gente, um cenário bom. E a gente tem que observar as lutas que valem título. Essas aí que são as importantes. Tá bom, então Tarcinho aí olhando pelo... Tarcinho é legal, né? Eu inventei agora, viu, do nada. Tarcinho trouxe pra gente aí o placar dos brasileirinhos versus o resto do mundo, tudo empatado. E aí a gente vai para o casamento de lutas. Thiago Pamplona, vamos começar aqui. Eu sou horroroso nesse quadro. Cara, mas assim, é questão de treino. Você tem que ficar treinado pra ficar bom. Você tem que ficar... Como é que fala? O mestrão tem o termo lá que eu adoro. Ele tá... Estimular, você tem que estar estimulado. Você não tá se estimulando pra fazer casamento de luta. Você tem que se estimular. Tá? É porque eu tenho um grande problema na minha vida que é a memória. Eu não lembro das coisas. Eu vejo as notícias, eu acompanho tudo. Eu vejo as notícias dos casamentos de luta, mas eu não lembro quem é que tá casado. Eu não lembro. Eu não tenho ideia de quem vai lutar na próxima semana. Não tenho ideia. Eu não tenho ideia de quem é o card da próxima semana. Eu tava. Eu vou comentar os cards, eu estudo tudo e alguém me pergunta quem é que vai lutar, hein? Eu fico. Tem a luta principal. Eu não consigo lembrar de mais nada. Isso é caso clínico, hein? Isso é caso clínico. É um problema, que eu tenho. Isso aí é procurar ajuda. E eu não uso droga, né? Eu não uso droga. Pelo menos não em quantidades. Talvez. Talvez deveria. Corta essa porra. Corta essa porra. Não, corta não. Talvez uma ritalinazinha. Como é que é o nome daquele outro que a galera usa pra memória? Pra memória não, pra atenção. Não lembro. Qual que usa pra memória? Não lembro. Mas é isso. Talvez falte uma droguinha na minha vida. Eu sou anti-drogas, drogas farmacêuticas. Tá bom. E é um problema. Perfeito. E o Drico do Plessis, com que ele tem que lutar, Thiago Pamplona, nesse momento importante? O Dricos, eu sei. O Dricos, caramba, eu pensei, eu já me esqueci. Peraí, deixa eu abrir o ranking aqui de novo. Cara, sim, lembrei. O Dricos, essa é uma luta que pessoalmente eu queria ver. Tá. Eu queria, talvez não faça muito sentido agora, mas eu gostaria muito de ver o Dricos com o Caio. Eu quero ver essa luta Dricos com o Caio. Eu acho que não faz sentido o Dricos lutar com o Strickland agora. É uma luta que já lutaram 2 vezes. Não foram lutas tão legais, não foram lutas tão divertidas. Eu acho que o UFC vai ter dificuldade de vender essa luta. Embora ele, teoricamente, mereça, né? Porque é um ex-campeão, acabou de ter uma vitória boa contra o ex-campeão da categoria de baixo. Mas eu colocaria ele com o Caio, porque eu acho que é uma rivalidade que vem se construindo há um tempo. O Caio vem pedindo essa luta desde antes do Duplessis chegar perto do cinturão. Teve desafio, aparece aqui na academia e tudo, né? Teve até isso. Teve. Recente, né? Recente. Então eu queria ver essa luta, Faz sentido, uma boa luta, até porque o Caio tá ali naquela situação que, de novo, tá vendo as duplinhas sendo armadas, né? Todo mundo puxando o par de dança, o Caio tem que arrumar o par de dança dele. Já perdeu muito tempo naquele ciclo pós-canonira, agora o importante é se manter ativo, vem de boa vitória, aproveitar a mão quente. E é isso, tem histórico, tem resenha com o Drico Duplessis. Na minha opinião, na minha opção de lutas se casar pro Drico Duplessis, sendo um pouquinho diferente, apesar de concordar com a possibilidade do Borralho, eu coloco 2 caminhos. Strickland, caso o Chimaev suba realmente de peso, acho que o cara tem 2 vitórias contra o atual campeão, os 2 não se gostam, e vai ter trash talk, e no final das contas, o Strickland é o campeão, ele tá com a moral lá no alto, tá com popularidade lá no alto, venceu bem, né, a reconquista do título, e provavelmente vai querer vingar uma derrota ali. Então acho que tem esse caminho. Outra opção
seria o Imavov. Por que o Imavov? Porque nesse cenário o Chimaev ficaria para disputar o título contra o Strickland, fazendo uma revanche imediata. E o Imavov, que não luta tem quase um ano, precisa trabalhar também, porque os boletos vão chegando e é caro, tem que pagar, tem que trabalhar. Então acho que o Imavov ou o Strickland para o Drico du Plessis nesse cenário, Pamplona. Tá bom. Tá Tá bom. bom, tô contigo. Legal, então. E o nosso querido Usman? O que a gente faz com o nosso Kamaru? Kamaruddin Usman. Vai tu primeiro enquanto eu vou pensando Eu aqui. tenho um bom nome aqui, até dentro do que você falou de, pega alguém menos acelerado e tal. Abus Magomedov. Me disse isso não é o nome na medida para Kamaru Usman. O Kamaru Usman pegar um comecinho de card principal de um evento grande, 3 assaltos, né? O que você acha? Não sei o que eu acho. Não sei o que eu acho. Eu acho que é uma luta bem boa, realmente. É uma luta na medida pra ele. Mas eu não sei se é uma luta Abus Magomedov, porque assim, o Usman é um dos. Mas o que você Não vai dá pra fazer? cravar que ele é um maior. Mas tem que dar uma luta Não dá vencível pra pra ele agora, não? Calma. Deixa eu pelo menos deixa eu criticar a tua primeiro, antes de eu falar a minha. Eu acho que o Usman é um nome muito grande. É um dos maiores campeões da 7-7 ali junto com o GSP. Então, eu não queimaria ele com alguém irrelevante como o Abus. Ou eu colocaria ele pra ser escada de alguém que tá chegando, ou eu colocaria ele. Cara, a luta ideal seria a Adesanya, mas nunca vai acontecer, né? Porque eles são brothers. Mas seria uma baita luta. Vamos de. O Aliskerov tá com luta? Tá. Tenho quase certeza que tá. Eu não quero mais fazer esse quadro. Eu não quero fazer isso. Não, mentira, eu não sei se tá com luta não. Deixa eu ver aqui se o Aliskerov tá com procurar luta. aqui. Chama o VAR pra gente procurar. O Aliskerov... Ikra não tá com luta. Acabou de vencer Não o Bruno tá com Huck, pode crer. Então, faz até sentido. Os dois lutaram recentemente. Faz sentido. Bota aí Aliskerov, então, pro Usman. Tá bom, tá bom. Eu tinha pensado uma outra coisa que durante você tava falando, pensei do negócio do Usman. Mas. Sabe quem era um cara na medida pro Usman nessa história toda, no 84 quilos? Robert Whittaker seria na medida pro Kamaru Usman, curiosamente. Mas, infelizmente, agora o Whittaker subiu de peso e ficou puto aí com a bancada americana lá que falou que ele tava gordinho. Não sei se você viu essa parada. Não ficou puto não, mas deu. Pô, o pessoal falou que eu tava gordinho. Eu estava com o corpo real. Enfim, vamos falar de outro peso médio. CLD, Christian Leroy Duncan, grande atuação, boa vitória. E pra mim, ele tem que pegar na próxima rodada o vencedor de Dolidze e RDR ou Caio Borralho. Lembrando que eu tô nessa ramificação, né? Escolhe uma luta, dou 3 opções. Eu sou assim. Peço perdão. Mas entende? O vencedor de Dolidze e RDR, que, pô, vai estar posicionado ali, digamos, não é um top 7 pra cima, né? Aquele top 10 mais beirando pra baixo, meio de tabela ali. Acho que é um bom momento pra testar o Leroy Duncan. E o Caio Borralho também é um cara que tá um pouco acima do vencedor de RDR e o Dolidze, mas tá sem luta. Então, talvez ali pela vontade. Eu acho que, na verdade, se a gente fizesse o quadro agora, nesse momento, casando luta pro Caio Borralho, eu botaria o Brendan Allen pro Caio Borralho. Acho que é a melhor luta pra ele agora. Se não tiver o Duplessis disponível. Mas eu colocaria esses lutadores no caminho do nosso Christian Leroy Duncan. Eu queria ver o Leroy Duncan com alguém que vai propor um jogo de botar pra baixo, tipo o Fluff. Mas o Fluff tá com luta. Tá com luta marcada, né? Contra o Robocop. Então eu vou de Brendan Allen. Alguém que vai propor esse jogo de queda, de botar pra baixo, de tentar finalizar. Eu quero ver esse Grapple versus Strike aí. Seria interessante de ver. Lembrando que o Christian Leroy Duncan não é só uma trocação bonitinha, né? Ele tem uma fundamentação no MMA amador, né? Então é bom pra gente ver como é que realmente isso entra em prática de forma mais clara, em alto nível, né? Agora chegando mais perto ali da parte derradeira da categoria. E Fatima Klein, o que a gente faz com essa menina aí nos 52 quilos do UFC? Tá batendo em geral, tá sendo uma situação, hein? Um problema essa menina, o Thiago Pamplona. Acelera ela. Joga com a Yan Xiaonan, que é completinha também. Vai ter UFC na China? Vai, fim do mês que vem, fim de agosto. Último final de semana de agosto. Será que dá tempo? Porque a Yan Xiaonan, eu acho que tá sem adversária. Acho que é 29 de agosto, uma parada Acho que dessa. fica muito em cima pra Fatima, não fica não?
Né, Tá luta jovem, pra ela tá chegar lá fresca. e tá jovem, tá fresca, não apanhou, só bateu nessa luta. Então, dá tempo, dá tempo. Quero ver ela com a Yan Perfeito, Xiaonan. só tem que botar a mão no gelo. Eu queria ver a nossa Fatima Klein em dois caminhos. Eu claramente não entendi o. Cara, escolhe Eu um, cara. claramente não entendi o briefing. Pô, Eu escolhe um, claramente mano. não entendi o quadro. Então eu vou com Vina Jandiroba, cara. Vina Jandiroba, ela que tá ali sempre próxima ao topo da categoria. Você falou de acelera, acelera contra a Vina. A menina que tá sem luta. Uhum, Entregaria pra ela um desafio no grappling. A oportunidade da uhum. Fatima Klein mostrar um pouco mais da trocação também que ela tem. E, enfim, Vina Jandiroba amo, mas está nesse momento da carreira que vai servir de teste para quem está subindo ali, principalmente porque se a Mackenzie Dern defender o título, piora muito a situação para Vina, né? Porque é uma menina que já perdeu, enfim. Então eu gostaria de ver Vina Jandiroba contra a nossa Fatima Klein. E a outra opção seria a própria Amanda Ribas, que era a luta original, se não quiserem acelerar tanto. Mas bota a Vina aí na capa. E o Tommy McMillan, Thiago Pamplona, eu vou dar meu Uau! palpite aqui de quem que eu acho que ele deveria enfrentar. Ele pediu um mexicano no UFC Noite, tá? Só que não tem Uhum, muitos mexicanos no patamar dele no peso pena disponíveis para encaixar. Eu tenho um americano-mexicano que tem sim. raízes mexicanas, que é do peso pena, que treina lá na Bloodline com o Cub Suessos. Dani Silva, cara, deu uma Hum, lutaça contra o nosso glorioso. Cara, o argentino, meu irmão. O brabo argentino, brother. O Valerros, Kevin o Valerros, fez uma lutaça Kevin com o Kevin Vallejos. Valerros, saiu na mão, 3 rounds. Foi o único cara que o Valerros acho que não nocauteou no UFC. Depois disso, venceu aquele teu outro queridinho lá, o Curtis Campbell, né? É um cara que é bom de Brabo. chão, bom de mão. Vai aceitar esse jogo do Macmillan. Macmillan vai querer briga com ele. Ele vai abraçar a briga. Os dois vão brigar. E vai ser bonito de ver. Então eu botaria no UFC Noite Dani Silva contra o Macmillan. Gostei, gostei. Eu não tenho ideia de quem eu colocaria pro Macmillan, mas eu colocaria alguém na medida. Alguém como o Mitch Ramirez. Não, Mitch Ramirez não. Quem foi que ele lutou? Mitch Ramirez é Não, 77. Mitch Ramirez lutou no peso leve contra o Chase Hooper. É verdade. Pô, Eu Mitch colocaria Ramirez desce alguém. peso. Ele lutou com o Alberto Monte. Ele Verdade. lutou com o Alberto Monte. Tá vendo, cara? Como, porra, eu, Tá tudo eu comentei essa bagunçado já, luta. cara. Eu comecei essa luta, eu comentei essa luta. Eles colocaram ele contra um prospecto, né, cara? O Alberto Monte. O Alberto Monte tinha condições de vencer ele no papel. Eu daria uma outra luta pra ele brilhar mais. Eu acho que tem muita gente falando que ele não é bom e que não sei o quê. Eu daria uma luta pra ele, meu irmão, passar por cima e a galera começar a respeitar ele mais. Então não tem um nome, mas alguém que vem de duas Tá derrotas, bom. alguém que não tá legal no UFC, que o UFC também precisa fazer perder pra botar pra fora. Perfeito, tem que botar pra fora. Perfeito, essas são as lutas para serem casadas após o UFC Oklahoma City. E Thiago Pamplona, você tem Hum. alguma nota de repúdio, alguma colocação, algum colocamento ou podemos ir aos bônus da noite? Não, não tenho nenhuma nota de repúdio. Eu acho que ninguém fez merda o Tá, suficiente nesse card. Foi tudo muito organizado, foi tudo muito bonitinho. Acho que sem nota de repúdio dessa perfeito, vez. perfeito. Eu vou dar meu primeiro bônus então. Posso dar o Uau! meu primeiro bônus de 500 mil reais, lembrando sempre que são reais, né? E procure saber. Mas de toda maneira, hoje eu vou dar o bônus de melhor atuação pós-abraço de 25 minutos para Dricos du Plessis, porque recebeu um abraço de 25 minutos de Shimaev na Sim. última atuação e depois disso voltou muito bem, grande atuação de ponta a ponta. No final ali quase que, né, deu uma fugidinha ali do negócio, né? Quase que foge do trilho no último round contra o Usman, mas de toda maneira acho que foi uma luta bem controlada do ex-campeão. E tá vivaço. Eu fiz uma brincadeira no Chave de Orelha que é Ainda Estou Aqui. Então se eu fosse dar o bônus de melhor filme internacional, daria para Dricos du Plessis, Uau. né? Com essa grande atuação. Meu bônus de 500 mil reais, ou reais, vai para o melhor bronzeado do R.J. Harris, Uou! que chegou com aquela camiseta bronzeada, né? Pegou um sol de Fera. camiseta, então tava com os braços bem bronzeados, pescoço bronzeado, e aí pegou um sol de regata, na Sim. verdade, né? E aí tava com um bronzeado bem legal. Se eu fosse ele, eu abraçaria essa estética e toda luta eu meteria esse bronzeado aí, porque realmente chamou bastante atenção e merece demais os bônus. Falta esse tipo de
de demonstração de personalidade no UFC. Eu acho que às vezes o lutador tá querendo muito viver essa nova geração, o pessoal muito instagramável. Cadê o Brian Ebersole, que fazia uma seta com os pelos do peito mirando pro rosto? Cadê esse tipo de atleta? Cadê essa pessoa? Cadê Dennis Hallman aparecendo para lutar de sunga? Cadê? Tem que ter isso um pouquinho mais. Foi realmente, assim, uma brisa de ar fresco quando eu vi aquela marca de sol, né? Que, inclusive, no Brasil me bateu muita saudade que a gente está no inverno, para quem não acompanha, né? A gente está vivendo o inverno agora no Brasil. E... Para quem não acompanha as condições climáticas do nosso país, é inverno. É inverno. Abre os olhos. Olhe pela janela, é inverno. E no Brasil a gente está vendo cada vez menos a marquinha, né, de blusa, de regata. Então foi realmente, refrescante. Legal de ver. Bom demais. Parabéns, RJ. Lembrando que não é inverno em todo lugar do Brasil, tá? É inverno no papel, mas aqui em Fortaleza, meu amigo, tá quente igual. Não muda nada. Tá horroroso como sempre. Então, eu falei pro pessoal de Fortaleza. Vai que o pessoal de Fortaleza não tá acompanhando que tá inverno, né? Você achou que eu tava falando uma coisa redundante. Mas era um comentário construtivo. Entendi absolutamente nada. Mas segue o jogo. Grande beijo para toda a cidade de Fortaleza, inclusive completando 300 anos nesse ano de 2026. 300 anos? 300 anos. Cara, é redondo, né? E teve celebração aí? Teve festa? Teve, inclusive o Acesso MMA fez parte do calendário de celebração dos 300 anos de Fortaleza. Cara, você já pensou que os pais fundadores da cidade de Fortaleza, 300 anos atrás, conceberam a ideia de formar uma cidadela, de formar uma cidade, uma das mais importantes do Nordeste brasileiro, uma das top 10 Brasil, talvez top 5 Brasil, top 5 Brasil, assim, referência, e de lá sairia o Acesso MMA e Thiago Pamplona. Cara, que loucura. Que loucura. Que loucura. Com certeza eles pensaram nisso. Quando eles fizeram a cidade, eles pensaram, cara, vai sair daqui alguém que vai levar o nome do Ceará para o mundo nas artes marciais. Cara. Com certeza. Cara, espetacular. Quando chega nesse momento, quer dizer que a gente já falou tudo. Não tem mais nada pra ser dito. Então, Thiago Pamplona, semana que vem tem o UFC Abu Dhabi. Nós temos, caraca, Bogdan Guskov contra Magomed Ankalaev. Aí vou eu para São Paulo. Sentindo bom cheiro de São Paulo, bom ar de São Paulo. E nos encontraremos na próxima segunda. Deixa algum recado, alguma coisa. Pede like, a gente tá pedindo pouco like. A gente tá falando muito de luta e pedindo pouco like. Isso tem que melhorar. É verdade. E se você chegou até aqui, né, por favor, deixa o like. Manda pra alguém que talvez vai curtir esse conteúdo. Manda um like, segue a gente nas redes sociais lá, o Depois da Luta, alguma coisa mesmo, não sei se é ponto, underline. Vai procura lá Depois da Luta que deve sair. Não segue é a banda gospel. Thiago. Tem uma banda gospel chamada Depois da Luta? Que tem. Acho que é uma... não sei. Tem alguma coisa, tem um... Enfim. Procure com a gente, com a nossa cara. Se entrar um pessoal cantando, não é a gente. Não é a gente. Até porque eu sou muito ruim cantando. Então não vai ser a gente. Bogdan Guskov no próximo semana. E legal que a gente tá revezando, né? Semana passada foi tu, semana fui eu, aí depois vai ser tu de novo, aí depois não vai ser eu. Mas é isso. Eu gosto desse troca-troca. Tchau, falando merda demais.